Essa semana tivemos a triste informação de que o deputado Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, está abandonando seu mandato para proteger a sua vida e a de seus familiares, né? Em março do ano passado, escreveram o seguinte: matar você seria um presente. Você pode ser protegido porque é deputado federal, mas sua família não. Infelizmente, a história brasileira sempre presenciou esse tipo de fato, né? De líderes de grupos identitários, líderes que defendem grupos ligados a movimentos agrários, ligados aos coletivos negros, aos grupos LGBT, líderes sendo assassinados, mas antes disso sendo ameaçados, líderes sendo ameaçados de morte, mas que têm suas ameaças sendo desacreditadas por nossos governantes e por nossas forças de segurança. Isso aconteceu com Chico Mendes, né, que foi homenageado no Congresso da ONU como um grande defensor da Amazônia, mas que denunciava que havia ameaças de morte contra sua vida e contra de seus familiares, e ele foi desacreditado. E acontece que Chico Mendes foi assassinado em dezembro de 1988. Semelhante à história de Chico Mendes, tivemos também no Brasil a da líder religiosa norte-americana, que ficou conhecida aqui no Brasil como Irmã Dorothy Stang, né? Ela foi morta em 2005. A Irmã Dorothy, ela também uma líder religiosa, como dito anteriormente, e ela era ligada aos movimentos da Pastoral da Terra, em defesa da reforma agrária. E ela também foi assassinada por grileiros, foi assassinada por latifundiários. E antes de ser assassinada, ela fez várias denúncias de que estava sendo ameaçada de morte. Ela também foi desacreditada, né? Ela foi assassinada em fevereiro de 2005. Dorothy Stang foi assassinada numa emboscada. 12 de fevereiro de 2005, em Anapu, oeste do Pará. Com 6 tiros a queima-roupa, a mando de fazendeiros. Ano passado, tivemos o caso da vereadora Marielle Franco, do PSOL, também, que é partido também do Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, né? E ela também fez denúncias de que havia ameaças contra a vida dela e de seus familiares. Muitas das denúncias foram ridicularizadas, não foram levadas a sério, e a Marielle foi assassinada em março de 2018. Infelizmente, a nossa sociedade tem por costume desacreditar determinadas vítimas, né? Por exemplo, quando uma mulher diz que foi violentada em casa ou na rua, as pessoas costumam justificar esse ato de que a mulher foi violentada porque estava de roupa curta ou porque levantou a voz por seu parceiro. Quando um homossexual é assassinado, também a gente costuma justificar esse ato, dizendo que o homossexual foi assassinado por conta de que olhou para um rapaz hétero numa festa e o rapaz se sentiu incomodado e acabou cometendo esse ato, né? A culpa acaba virando-se para a vítima. E especificamente aqui no caso do Jean Williams, né? Nós temos aí um parlamentar negro, gay, nordestino, que sempre foi ridicularizado ali por seus colegas de parlamento, por grande parte dos seus colegas de parlamento, por ser um cara em defesa das causas LGBT. Senhora presidente, eu peço respeito. Do contrário, eu vou pedir que a segurança retire todos daqui. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Senhora presidente, excessos assim não pode. Temos que ter respeito. Como é que você controla os sorrisos de uma pessoa? Ninguém xingou, por favor, deputado. Falar piada, a gente vai rir mesmo. Eu vou pedir só para que todos mantenham silêncio e respeitem a palavra do deputado. O que estamos vendo aí no caso do Jean Williams, com todas as mentiras que estão sendo feitas usando o nome dele, é que mais uma vez grande parte da sociedade brasileira, grande parte daqueles que nos governam estão
responsabilizando a vítima. O Jean está sendo ameaçado de morte, teve seus familiares ameaçados de morte e ele precisa proteger a sua vida. E aí ficou inventando notícias falsas envolvendo o nome dele, de que ele está sendo investigado, de que ele está ligado, tem ligação com o atentado que o presidente Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral. Tudo isso é uma grande farsa, uma grande mentira dessa direita burra que grande parte está aí no poder nos governando. Como Chico Mendes, que foi assassinado em dezembro de 1988 no Acre. A irmã Dorothy, que foi assassinada em fevereiro de 2005 no Pará. E a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada em março de 2018. O Jean sofreu suas ameaças, está sofrendo ameaças contra a sua vida e contra os seus familiares. E ele denunciou, está denunciando essas ameaças. E mais uma vez, assim como aconteceu com o Chico Mendes, com a Dorothy, com a Marielle, e como várias e várias lideranças sindicais brasileiras, as suas denúncias estão sendo desacreditadas. No dia que você atirou na irmã Dorothy, você imaginava que isso ia ganhar uma proporção tão grande que fosse uma discussão internacional, inclusive? Now on 5 on 2, remembering a Dane area nun killed in Brazil. A Brazilian rancher's been convicted of masterminding the murder of an American nun. Não tinha essa ideia. Infelizmente, a política brasileira caminhou para esse momento em que chegamos agora, com a adoção do ódio no lugar do debate de ideias, né? Porque nós temos que levar assim a sério as ameaças contra o Jean Willis, assim como temos que exigir que os órgãos de investigação, os órgãos de segurança apontem os responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle e pelo atentado contra a vida do hoje presidente Bolsonaro, né? Porque não importa a nossa opinião pessoal em relação a esses personagens, né? O que importa é saber, nós temos ciência de que um atentado contra uma figura, contra o Bolsonaro, por mais que você ou eu goste dele ou não, é um atentado contra a democracia brasileira. Em uma das postagens em que comemora a eleição de Jair Bolsonaro, ele faz ameaças aos negros. Em outra, manipula uma arma. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! Outro parlamentar que também sofreu ameaças de morte, sofreu um atentado contra a sua vida recentemente, foi o vereador de São Paulo, do partido DEM, o vereador Fernando Holliday, que é um dos criadores do movimento Brasil Livre, do MBL, né? E o Fernando Holliday é esse jovem parlamentar, jovem vereador de São Paulo, que é totalmente contrário às pautas do movimento negro brasileiro, é totalmente contrário às cotas sociais nas universidades, é totalmente contrário a qualquer projeto que venha a mitigar o racismo no Brasil, né? E mesmo você sendo contrário ao Fernando Holliday por conta das posições políticas dele, nós temos que entender que o que ele sofreu foi também um ato contra a democracia. O atentado à vida do Fernando Holliday é também um ato contra a democracia e isso também precisa ser esclarecido. Agora, o sistema de cotas, na tentativa de corrigir esse erro que aconteceu lá atrás, acho que é um equívoco muito grande. Primeiro porque já se passou muito tempo. Ao longo desse tempo, se havia uma dívida histórica, na minha opinião, ela foi diluída por essa miscigenação e ela foi diluída por essa possibilidade de mobilidade social por conta do capitalismo. E, infelizmente, o vereador Fernando Holliday de São Paulo também foi um dos que ajudou a espalhar mentiras contra o Jean Willis e difamar seu nome durante toda essa semana. Não só durante essa semana, ele sofreu esse tipo de crítica falsa durante todo o seu mandato, durante todos os seus anos como parlamentar. Deputado Eduardo Bolsonaro, em seguida deputado William Hu. Senhor presidente, eu acho engraçado que o deputado Jair fala Bolsonaro, e sai como sempre, né? Deputado Jair Bolsonaro. Que fique claro o seguinte, que Jean Willis, a verdade é essa, fará falta ao parlamento brasileiro, pois era assim um dos grandes líderes políticos do movimento LGBT brasileiro, era um dos grandes parlamentares que certamente
fazia bem ali aquela casa, né? Tanto é que Jean Willis foi considerado pelo Congresso em Foco o melhor parlamentar de 2012, foi considerado o melhor parlamentar de 2015. Foi destaque hoje considerado pela direita brasileira um grande órgão de imprensa comunista, que é a revista britânica The Economist. O Jean Willis foi considerado uma das 50 maiores lideranças que lutam pela diversidade no Brasil, né? Infelizmente, pessoas que lutam pela diversidade em defesa dos povos mais oprimidos sofrem ameaças e muitas vezes são desacreditados, né? Nós citamos aqui o caso do Chico Mendes e da irmã Dorothy. Ambos foram assassinados na luta pela reforma agrária, em defesa da natureza, da Amazônia, no caso do Chico Mendes, né? Quem se interessar pela história de Chico Mendes, né? Há mais de 10 anos, o jornalista Zuenir Ventura publicou uma grande reportagem que acompanha a vida de Chico Mendes, tem uma breve biografia dele, e acompanha todo o processo que foi o dificultoso julgamento dos mandantes do assassinato, dos responsáveis pelo assassinato de Chico Mendes, né? O nome do livro chama-se Chico Mendes, Crime e Castigo. Vale a pena a leitura, é do Zuenir Ventura. E sobre a história da irmã Dorothy, existe um documentário produzido pela Discovery, um documentário norte-americano, chamado Mataram a Irmã Dorothy. Vocês encontram ele aqui no YouTube, tem algumas partes legendadas, tem algumas partes faladas em português, vale a pena também conhecer essa história. E é isso. Jean Willis fará falta, mas há muitos outros homens, há muitas outras mulheres, muitos outros brasileiros aí lutando em defesa dos ideais que necessitam, que precisam ser defendidos. Fica um grande abraço aí para vocês e até a próxima.